para todos que nos ouvem aqui no podcast Agro da Climatempo, o Agrotalk. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a agropecuária brasileira e também vamos falar aí como que está a perspectiva para as mulheres dentro do agronegócio pós-pandemia. A minha entrevistada de hoje é a Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Essa é a primeira vez que uma mulher ocupa o cargo na entidade em sua história centenária. A Tereza é graduada em Sociologia e Política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela também é produtora rural, com fazendas de gado pelo interior paulista e sul-mato-grossense. E também a Tereza é avó de Joaquim, e Antônia, é isso, Tereteca? Isso aí, isso mesmo. Isso mesmo. Essa é a minha melhor parte, Joca e o Tonton. Isso mesmo. Ô, Teca, eu gostaria da gente iniciar, é um prazer receber você aqui no Agrotalk. Há muito tempo eu estou querendo te trazer aqui nesse podcast para a gente falar um pouco sobre os desafios que o agro tem pela frente. Então, eu queria iniciar este Agrotalk perguntando o seguinte: eu imagino que assumir a presidência da Sociedade Rural Brasileira diante assim de um século de história já é um desafio enorme, mas chegar no início de uma pandemia no Brasil é algo ainda maior para você. Como que foi enfrentar tudo isso diante aí de você assumir a presidência? Ô, Ângela, não é que foi, está sendo, né, minha amiga? Está sendo. Nós estamos, né, no meio da pandemia. Olha, primeiro eu quero te agradecer, sinceramente, a oportunidade. Realmente é o que você falou. Faz muito tempo que a gente está combinando, filha, e nunca dá tempo. Você corre muito, eu também tenho corrido muito. Agora a gente está tendo essa oportunidade de bater um papo aqui, né? E falar um pouco da história do agro aí. Olha, Ângela, essa pergunta sua realmente é verdade. Eu fui eleita 3 meses atrás e 1 mês depois que eu estava eleita, apareceu a pandemia. A gente já estava vendo, mas acho que qualquer um de nós nunca acha que ela vai chegar da maneira que ela chegou. E assim, eu acho que são algumas coisas, né? Como a gente lidar com isso dentro de uma entidade, ou como a gente, como essa presidente, ou qualquer pessoa que esteja na entidade, pode fazer alguma diferença nisso daí. E por outro lado, Ângela, entender a dimensão disso aqui, né? Então, eu acho que o Covid, é uma crise transformadora, realmente, né, que nós estamos tendo que lidar, e a gente está tendo que aprender a lidar com situações totalmente adversas. Ninguém aqui no mundo, né, no Brasil, ou quiçá no mundo, imaginava que a gente fosse passar uma situação dessa, né? Esse imponderável, né? Eu falo muito essa palavra, imponderável da vida. E outra coisa, mostrando a fragilidade da vida. Né? Então, eu acho que como todo mundo aí, né, as pessoas em geral, a gente está aprendendo e tendo que se reinventar aqui nesse começo, né, Ângela? Ainda é o começo. Estamos com 2 meses e pouco com essa crise no Brasil. Mas eu acho que é isso aí. Ô, Teca, muita coisa mudou no mundo do trabalho por causa da pandemia e ainda vai mudar muito mais. Então, neste cenário, o trabalho remoto, o que era uma alternativa, virou agora protagonismo corporativo. Então, diante disto, você já amadureceu esta realidade possível dentro de um novo normal, dentro da sociedade rural brasileira, junto aos seus colaboradores e pensando também nos produtores produtores rurais e os elos da cadeia produtiva? Ai, Ângela, com certeza. Eu acho que está sendo tudo muito rápido, como você falou. Então, não seria, sabe, uma prerrogativa só minha. Eu acho que de todo mundo, do cidadão lá né, que a família está aprendendo esse novo normal, como você está falando, e a gente que tem alguma responsabilidade, né, em representando uma entidade ou outros diretores de outras, né, indústrias, a gente está tendo que ver isso aí. Então, assim, o que se instalou agora, né? Eu acho que os primeiros 20 dias foram assim, que ninguém sabia como fazer. Mas a gente vai mundo, né? As pessoas, a gente vai se organizando e você sabe que agora
todas as reuniões são online. Então, eu tenho feito isso também. Depois de 20 e poucos dias, eu já comecei a me organizar, porque acho que primeiro você tem que entender, né? Você tem que entender o que está acontecendo aqui como pessoa, e aí eu comecei a fazer reuniões, todas as da Rural. A gente tem, na Sociedade Rural Brasileira, vários departamentos e vários comitês, são muitos. Departamento de pecuária, suinicultura, departamento de café, e vai embora, tem um monte de coisa. Então, eu comecei a pedir para os diretores, orientadores de cada departamento, para a gente começar a fazer algumas reuniões. Então, assim, foi uma maneira de eu conhecer o trabalho deles. Eu estou no meio disso aí, tá? Estou fazendo ainda muita coisa. Eu vou terminar de falar agora com você e vou ter mais uma reunião. Então, é uma maneira de eu conhecer esses departamentos e comitês, saber os trabalhos que estão sendo, e de eu me apresentar de alguma maneira, deles conhecerem essa presidente, da gente falar um pouco, não só do que já estava acontecendo no departamento ou no comitê, mas da gente fazer algum plano para o futuro, da gente ver as expectativas, o que aquele departamento está pensando daquele tema, né? Então, eu acho que é isso. Isso é uma coisa, a gente está trabalhando muito, as reuniões até do conselho, todos os conselheiros, elas estão sendo feitas online, uma vez por mês, todo mundo na sua casa, isso é um fato. Agora, tem uma outra coisa nesse novo normal, que eu, como produtora rural, eu estou falando com você, como eu já falei, eu estou aqui dentro de uma fazenda, né? E aí é como lidar com isso, né? Como lidar com esses colaboradores. Eu vejo que tem um delay, assim, do que a gente está vendo na cidade e como isso demora um pouco para chegar aqui. Então, eu acho que aí é o trabalho da produtora rural de conscientização dessas pessoas. Eles estão vendo na televisão, mas às vezes não estão vivendo tanto isso, né? O Covid está chegando no interiorzão de São Paulo, mais ou menos agora, um pouquinho, foi por esses tempos, né? Então, ele não veio assim de enxofre. Então, eu acho que é explicar, né, as formas de asepsia que você falou, desse novo normal, básicas que a gente vai ter daqui para frente. Hoje mesmo veio até um moço que faz uma limpeza aqui dentro da casa e tal, e eu falei, eu acho que essa máscara que você está usando, e ele e um outro funcionário que eu estava junto, eu falei, eu acho que a gente vai ter que usar provavelmente por muito tempo, não sei se para sempre, mas muito tempo. Eu acho, Ângela, que está sendo um aprendizado. Filha, um dia atrás do outro, que a gente tá vivendo isso aí, né? Exatamente. Você até comentou, Teca, sobre essa parte digital e junto com seus colaboradores. A gente tem aí inúmeras pesquisas, né, que apontam que até mesmo antes da pandemia, a internet já era uma tecnologia usada pelo produtor rural brasileiro. E a busca por conhecimento, produto, certificação e até compra pelo produtor rural já é feita no âmbito digital. Você acha que agora, mais do que nunca, essa plataforma vai dar um salto maior ainda em busca desse aperfeiçoamento direcionado para o agricultor? Olha, eu tenho certeza, eu gostei muito dessa sua pergunta, que eu acho que dentro desse novo normal, né, que você falou na pergunta anterior, isso daqui é uma das coisas que vai entrar na vida do produtor rural, sim, né? Eu acho que nós estamos caminhando para isso. A única coisa, Ângela, que a gente vê é que o setor rural, né, por mais que assim existem alguns planos do governo e já existem alguns projetos que estão andando em algumas regiões, mas a primeira coisa, o setor rural ele enfrenta muitas dificuldades, porque o acesso à internet em algumas regiões do Brasil, e aí a gente vê, né, essa imensidão, né, do tamanho do Brasil, é muito limitado. Ainda a gente tem muitas barreiras, né? Então não é uma coisa assim, agora vai ter que fazer isso, tal. Não, agora vai ter, sim, esse aí é o caminho, mas eu ainda vejo um caminho anterior, sabe? A gente automatizar e otimizar toda essa vida e o trabalho de quem trabalha no campo, eu acho que tem uma etapa anterior, que é a gente passar essas dificuldades. Agora, para contribuir um pouco aí na sua pergunta, né? A gente sabe assim que tem várias empresas, né? Outro dia eu ouvi falar de uma operadora de telefone, mas eu acho que as outras também,
e já estava junto com uma hub, sabe, de inovação, uma moçada lá de Piracicaba, e eles estão querendo comentar, né, as soluções de tecnologia. Né? Então, sempre pensando nisso daí. Eu sei também que tem, assim, manejo, falando em manejo digital, né, falando em tecnologia, assim, se o produtor rural conseguir fazer isso, ele pode reduzir o uso de defensivo, sabe, quando é bem feito, uso de água, uso de fertilizante. Então, assim, lógico que se a gente começar a usar essa tecnologia com mais, sabe, assim, mais segurança, com mais, assim, até de óbvio que a gente vai aumentar o lucro do produtor rural, né? Agora, a gente já tem, né, assim, quando eu falo desse fusão, é que cada pedaço do Brasil, a gente sabe, se você for lá no Nortão, é um país, né? A gente aqui no Sul é outro país, né? São assim, Brasis completamente diferentes, mas a gente sabe que a gente já tem, sim, uma conectividade no tempo, sabe? No campo, tem muitas tecnologias que já estão sendo usadas para melhorar a produtividade, né? Melhorar os sistemas, né? E, assim, eu ouço falar, né? Até hoje eu estou aqui com você no Clima Tempo, né? Mas eu sei que tem alguns assim, projetos assim, que está conectando tudo. Desde o índice pluviométrico, né, estando hoje aqui no Clima Tempo, o índice pluviométrico da região, até, junto com isso, dá para você ver se vai acontecer uma infestação de mosca, alguma coisa assim, sabe? Então, realmente é o futuro. Vamos torcer para que o governo consiga realmente aumentar, né, fomentar mais isso daí, e que o pequeno produtor rural, ou essas regiões longínquas, ele tem acesso a essa internet aí. Exato. Você até comentou sobre o índice pluviométrico. A gente está em pleno outono e inverno agora e a gente está observando baixas temperaturas essa semana em várias localidades no país. Aqui na Climatempo nós temos, sim, digitalmente um produto que serve para o produtor rural e a gente, é claro, observa aí os pontos da fazenda, né? E a gente consegue, dando esse suporte, essa informação para o produtor rural para a tomada de decisão. Mas falando ainda um pouco sobre operacionalização da produção, a gente sabe, Teca, e você como produtora, que é possível agora fazer toda essa operação à distância, né? Mas a gente começa também agora, devido à pandemia, a pensar um pouco e ter uma certa preocupação com as condições físicas e psicológicas dos colaboradores, do agricultor rural e das comunidades envolvidas no processo de produção do alimento. Você considera que o novo normal agora, competitivo, né? O que vai tornar a coisa mais competitiva é sermos mais sustentáveis, com o uso de recursos naturais, associado, é claro, à mudança no clima, a criação de códigos e condutas mais rigorosas? Olha, eu acho que tudo vai ser mais rigoroso, né? Você tem razão nessa palavra rigoroso, de uma maneira, porque a gente, vamos falar em termos de Brasil, né, Ângela? Falar em imagem fora né? São duas coisas aí, né? Pessoas, como você perguntou, né? Como que é que vai ser a vida? Você falou em sanidade, você falou uma dificuldade que as pessoas têm que viver, mas eu também vou falar sobre isso, mas eu também vou falar sobre assim, essa imagem do Brasil e a necessidade, a gente, como grande exportador, a gente vai ter que se situar nesse momento. Sabe? Falando de pessoas, Ângela, eu acho que a gente vai ter possibilidades de viver, de aprender, e não tem a resposta, né, como vai ser. Eu como você, a gente está aprendendo numa velocidade muito grande a como, sei lá, acho que de alguma maneira, como viver esse novo normal, né? Agora, por outro lado, né, falando em futuro e nessas dificuldades, eu tenho certeza que, assim, primeira coisa, né, o agro mostrou muito bem e está mostrando que ele está pronto para viver esse problema, né? Você vê que nós não ouvimos nenhum momento em falar
que o Brasil poderia ter assim, um desabastecimento, ou que ele poderia ter alguma dificuldade nisso. Não, o agro continuou trabalhando. O que mostra? Outra coisa, os protocolos do agro, que a gente é tão cobrado internacionalmente, né, como eles estão funcionando, como eles são rígidos de alguma maneira, como eles são efetivos. Isso é muito importante. Mas, como você me perguntou um pouco de futuro, é lógico que a gente tem que se organizar cada vez mais para a gente sair mais competitivo disso daqui. Não tenha dúvida, né? Eu acredito que depois dessa crise do Covid, todos os países, e principalmente o Brasil também, os nossos protocolos vão ser cada vez mais, cobrados, etc. Então, essa aqui realmente é a hora de se estruturar para esse futuro e para a gente passar uma segurança real para esses nossos compradores externos, né? Eu acho que uma outra palavra que eu gosto é passar uma consistência, né? Que a gente realmente está pronto. Tem uma coisa que eu tenho falado muito, que é sobre defesa sanitária, né? Então, eu me preocupo muito com a defesa sanitária do Brasil, porque eu acompanhei, como diretora de pecuária da Sociedade Rural Brasileira, eu acompanhei alguns debates, né, algumas discussões no mapa, e sempre isso foi muito falado. Então, eu acho que o Brasil, o mundo inteiro, né, porque o Covid veio por causa de um mercado que não tinha nenhum controle de defesa nem nada na China, então isso vai ser muito cobrado da gente. E eu acho que o Brasil vai ter que olhar cada vez mais para isso, fazer a nossa lição de casa, e a gente vai com certeza criar mais códigos, né, e condutas muito mais porosas. Teca, vamos falar um pouco agora sobre a agropecuária. O último censo agropecuário mostra que a agricultura familiar no Brasil já é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. 40% da classe trabalhadora do país está no campo. Os principais desafios encontrados pelo homem e pela mulher do campo é a mudança do clima, falta de mão de obra qualificada, tem o aspecto social, também tem o desperdício de alimento, entre outros fatores. Quais são os principais pontos a serem tratados ainda este ano para a agropecuária brasileira? Ângela, eu acho que a gente está com um ano com muita dificuldade, né, de ter assim encontros presenciais, né, por causa do Covid, dessa pandemia que a gente está passando. Mas, em relação a pequenos produtores rurais, né, ou como você falou, agricultura familiar, eu comecei o ano passado, como diretora de pecuária, a acompanhar um grupo aqui no interior de São Paulo, que eu estou fazendo um treinamento com eles. Então, é um grupo pequeno, acho que umas 80 pessoas, que são produtores aqui no interior, na região de Bauru, e que são, sinceramente, pequenas propriedades mesmo, 15 hectares, 10 hectares. E o que eu estou fazendo junto com a minha... Antes eu estava com o departamento de pecuária e algumas pessoas me ajudando. E agora vai continuar com a minha diretoria. A gente estava fazendo uma coisa básica, que é levar informação para essas pessoas, ouvir pessoas e ver como a gente pode levar um pouco de conhecimento para eles. Esse ano, só que eu não consegui ainda, eu já faz 2 grupos no interior de São Paulo, sabe? Que a gente vai ser só de pecuária e que a gente vai fazer o mesmo trabalho. Já está tudo formatado, a gente já está com os grupos constituídos, só que por esse problema operacional, né, de a gente não poder estar junto com as pessoas, né, no meio da pandemia, a gente está esperando essa oportunidade. E aí, Ângela, falando da conectividade no campo, que você perguntou anteriormente, como são pessoas muito simples, né, e mesmo aqui no interior de São Paulo, né, elas têm celular. Só que a gente não consegue fazer isso online ainda, porque ela só tem um celular que pega mal, ela não tem um notebook, não tem uma outra maneira que a gente possa. Então, a gente está esperando uma oportunidade para estar junto, para continuar o nosso trabalho, né, com esses pequenos produtores, levando conhecimento, levando informação, mas estamos esperando um momento propício para isso. Sim. Teca, a gente sabe que a cada ano que passa as mulheres estão criando correntes assim bastante sólidas
em torno dos sindicatos rurais, das cooperativas, e até mesmo a gente vem observando grupos independentes de mulheres nas redes sociais, grupos de WhatsApp. E eu estava lendo um dado da Exalc-USP que mostra que 88% do sexo feminino se declararam independentes financeiramente e que 45% confirmaram participar aí da renda familiar. Você acha que a pandemia pode frear algum tipo de liderança dentro dessa mulher no setor do agronegócio, ou ela vai continuar a derrubar barreiras e enfrentar os desafios que o mercado impõe todos os dias? Ângela, eu tenho certeza que esse movimento de mulheres no Brasil, de mulheres no agronegócio, é um caminho sem volta. Aqui não tem, vai diminuir, vamos parar, vamos pensar, vamos esperar nada. A gente já começou, já está caminhando e tem alguns índices, né? Eu gostei muito que eu não sabia que você deu um índice aí de 88%, 85% das mulheres que declaram, né, independentes financeiramente, eu não sabia disso. Mas, assim, eu acompanho um outro índice, que são o ingresso das mulheres nas universidades de ciências agrárias, né? Zootecnia e veterinária, é um índice. Então, assim, a minha geração, né, ela assumiu alguns papéis, ela trabalha, ela chegou aqui já há 10, 15, 20 anos atrás, de alguma maneira tímida, mas caminhou. Mas, Ângela, tem uma moçada que está vindo aí, que são as nossas filhas, sabe, sobrinhas, etc., que elas estão muito mais preparadas do que a gente, do que eu, do que sabe, essa turma da minha geração. E elas vão fazer um trabalho muito melhor, porque elas já estão vindo de universidades, que você sabe que a minha história, eu sou uma socióloga que, né, se tornou produtora. Então, eu tinha uma defasagem, né, uma necessidade muito grande de conhecimento, porque eu não tinha conhecimento aqui na área. E essas meninas não, Ângela, elas estão vindo já formadas, com convicções, com muito entendimento, com muito conhecimento. E tem uma outra coisa, é uma escolha, né? A minha geração e outras gerações, às vezes não foi uma escolha, foi alguma contingência da vida que nos fez entrar no agro. Agora, eu vejo um movimento de escolha. Elas escolhem, essas mulheres querem estar no agronegócio. Elas querem fazer parte desse caminho, querem fazer parte do negócio, querem fazer parte desse agro aí do Brasil. Não tenho dúvida que é o caminho sem volta. Ô, Teca, eu vou voltar um pouquinho aqui no seu passado para eu chegar na pergunta que eu vou querer fazer para você, né? Você nasceu lá em Adamantina, no interior de São Paulo, é filha e neta de produtores rurais, com mais de 80 anos de tradição na criação de gado, mas o desejo em assumir os negócios da família veio somente quando você tinha 40 anos, mesmo com pouca experiência, como você contou aqui para gente, e conhecimento na área, mas você foi atrás dessa experiência. Você modernizou a propriedade, investiu em tecnologia, infraestrutura, pastos de boa qualidade. Você falou também em manejo nutricional, sanitário, bem-estar animal. Eu li que uma referência feminina muito forte na sua adolescência é a dona Chiquinha, sua avó, que acompanhava o seu avô nas viagens à fazenda, mesmo com todas as dificuldades que naquela época se imprimia. Então, por sua trajetória, Ângela, eu considero que sua garra, sua determinação tem um respaldo enorme como exemplo de vida para todas essas mulheres que querem ter um protagonismo dentro do agronegócio. Então, e isso é de uma riqueza enorme. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: hoje, mesmo a gente estando em 2020, a gente sabe que nem todos os homens são e foram como o seu avô, que permitiu que a sua avó diretamente pudesse imprimir a opinião, realizar algum trabalho, acompanhar eles na viagem, porque a gente sabe que ela poderia muito bem, naquela época, ajudá-lo nos direcionamentos. Então, hoje a gente sabe que ainda existe um pouco dessa dificuldade.
Você acha que as mulheres sempre conseguiam imprimir sua opinião de uma certa forma aqui e ali, mas hoje o negócio mudou porque elas estão mais diante do negócio, estão mais mão na massa e querendo ser protagonistas? Angela, primeiro, obrigada de como você me coloca, sinceramente, obrigada do que como você me vê, né? Eu tenho agradecido muito, assim, eu me emociono, recebo muita mensagem de gente, assim, de mulheres que eu não conheço, meninas, elas me escrevem, né, por rede social, tal, e eu me emociono e essa emoção que eu sinto, Ângela, a primeira coisa, ela assim, ela se transforma primeiro em força, sabe? Porque eu acho tão legal assim quando as pessoas ficam felizes com a figura, né, ou com a mensagem que eu passo. Então eu me sinto extremamente responsável no bom sentido de, sabe, de continuar esse trabalho hoje como presidente da Sociedade Rural Brasileira, representando e honrando essas mulheres aí do agronegócio. Sabe, Ângela, um presente que você ganhou da vida? Eu ganhei. Ganhei um presentão aí, que é estar com essas mulheres do Brasil, ser reconhecida por elas, de alguma maneira ser chancelada. E agora, na sua pergunta, né, como que é hoje, né, como que funciona, como que as mulheres estão sendo recebidas? Olha, das duas maneiras, né? Vamos falar de novo da imensidão desse Brasil e dos avanços que alguns lugares do Brasil tiveram, até nessa parte de família, parte de educação, não no sentido de educação de finesse, mas educação dos caminhos, né, aí da vida. Então, você encontra de tudo. Eu encontro mulheres que não tiveram aqui dentro do agronegócio, que nunca se sentiram com dificuldade, enquanto mulheres que não tiveram nenhum problema, né, de ter sido segregada ou de não ter sido aceita. Realmente acontece isso. Mas, Ângela, pensando nesse Brasilzão que a gente tem, nesses rincões do Brasil, nos estados aí que a gente tem, as famílias que ainda não conseguiram evoluir, às vezes, nesse quesito, existe muita dificuldade, sim. E essa dificuldade me é sempre relatada. Eu acabo sendo, graças a Deus, que eu aceito, eu agradeço, né, essa confiança que as mulheres têm em mim, de me escreverem, me contarem. Olha, filha, se eu for contar tudo, acho que dá um livro já. Eu sempre falo isso, sabe? De história das mulheres. Mas existe o outro lado, sim. Existe uma dificuldade muito grande. Agora, sempre falo, né, quando eu vou falar, hoje estou gravando aqui com você, né, qual que é o meu segredo no meio dessas dificuldades que eu tenho? Filha, não é para mim, eu deixo ela do lado e continuo, lógico que me toca, lógico que mexe comigo, eu sou humana, sou uma mulher como qualquer outra, choro, fico assim, mas me dá uma força, minha amiga, que eu continuo no pedaço. Eu vim aqui para ser a protagonista da minha vida, né, para ser a dona da minha história, e é isso que eu desejo para todas as mulheres do Brasil. Que a gente está já chegando ao final aqui do podcast, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente quais são as perspectivas, as suas, como presidente da Sociedade Rural Brasileira, aí para os próximos meses, quais são os planos que você vem traçando aí nessa atuação ao longo aí desse segundo semestre? Olha, a gente está, como eu já te falei anteriormente, né, fazendo com que algumas coisas, né, a Rural tem várias pautas, que são as pautas aí do agro, né, as pautas do Brasil. Então, a gente continua tocando o departamento com os comitês. Existe, Ângela, algumas coisas que chegam para a gente. Eu sou aquela, né, a presidente que conversa com todo mundo, que todo mundo liga, graças a Deus, me manda mensagem. Tem uma coisa que tem se falado muito hoje, é a segurança no campo. Tá acontecendo muito assalto nas propriedades rurais. Então, assim, nesses poucos meses, nesses poucos 3 meses que eu sou presidente, dentro da diretoria, a gente já está com um trabalho, desenvolvendo um trabalho de segurança rural no Brasil. Primeira coisa que a gente está fazendo, tentando entender mais. Nós já fizemos um levantamento
todas as ações que já foram feitas de segurança rural no Brasil, tudo que já foi feito, e aí nós estamos ouvindo muita gente. A gente, sinceramente, já tem quase um livro de ouvir o que os produtores, às vezes, fazem dentro das propriedades para se protegerem de alguma maneira de um assalto. Então, isso é um trabalho que está sendo feito. Outra ação prática que a gente fez, vendo a dificuldade, como eu citei no começo da nossa conversa, que é das pessoas de dentro das propriedades rurais, ou os pequenos, muito pequenos proprietários rurais, que ainda não estavam entendendo muito bem a magnitude e o problema que é essa pandemia, que dizima, mata pessoas e tal. Então, a gente desenvolveu uma cartilha, e eu acho que nós estamos muito atentos, né? Você falou da MP do Agro, nós tivemos, aí você também já falou da regularização fundiária, e nós tivemos um embate muito forte agora, e a Rural atuou muito nisso. Então, eu acho que esse outro olhar para essas outras questões do agro, que eu estou aprendendo aqui como presidente, que não param, que aparecem, e a minha entidade, ela representa o produtor, ela tem que estar do lado dele e lutar por ele sempre. É isso daí que ela faz há 100 anos, há 101 anos, que é agora em 2020 que a gente está. Então, vamos chegar no final desse podcast e eu queria que você, Teca, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, nossos produtores rurais que acompanham aqui o Agrotalk, o podcast Agro. A minha mensagem, né, para todos os ouvintes, né, do nosso podcast, obrigada pela oportunidade, sinceramente, de estar aí com vocês. Foi muito importante para mim. Nós estamos combinando isso há muito tempo e nunca dá certo. Mas a minha mensagem é de um momento de conciliação, sabe? Eu acho que é um momento muito difícil que a gente está passando, que é uma pandemia, são vidas, né? É uma fragilidade, aí, como eu falei, da vida. Mas, repito, que a gente tem, eu acredito muito na união. Essa sou eu. Sabe? Eu tento não colocar viés pessoal nas minhas coisas e no meu trabalho. Eu acho que é um momento de união que a gente tem que ter dentro da nossa casa, passando numa quarentena todo mundo junto, dentro das empresas e principalmente dentro do governo. Eu acho que a população brasileira precisa de uma estabilidade, né, até nessa parte política para poder caminhar. E eu, Ângela, como eu sou uma pessoa muito positiva, eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais solidários e conscientes do nosso papel social. É isso que nós estamos vivendo agora. Eu acho que a palavra também é fraternidade, que as pessoas não viviam tanto isso, e está sendo, né, uma corrente de fraternidade no Brasil e no mundo. E a minha última frase, eu acho que o combate ao coronavírus, né, ele evidenciou, sim, a necessidade colaboração, né, dessa fraternidade, união entre os indivíduos, entre as empresas e o setor público. Eu deixo para a gente pensar duas palavras, acho que união e fraternidade. Obrigada da oportunidade. Teca, eu que agradeço a sua disponibilidade de estar com a gente aqui no Agrotalk. O Agrotalk a gente fala que é uma porta aqui para semear conhecimento para todos que nos ouvem, e a gente deixa essa porta aberta para você e para a sociedade rural brasileira. Esteja à vontade para voltar aqui quantas vezes você quiser para trazer conhecimento para a gente. Obrigada, querida, muito obrigada. Conta comigo, conta com a sociedade rural brasileira. Vamos papear outras vezes, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço, Teca. Até a próxima.